Ayurveda Brasil Podcast, a medicina que você encontra na cozinha e na rotina. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso episódio do podcast de hoje. E hoje a gente vai falar sobre um tema super importante que é: existe realmente o milagre da manhã? Eu preciso acordar cedo? É isso que o Ayurveda recomenda para ter uma boa saúde? Mas antes de eu responder essa pergunta, você vai se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo, comentar se você está assistindo via YouTube. Se não, se você está no Spotify, ativa as notificações e bora lá conversar um pouquinho sobre acordar. É tão necessário assim para o Ayurveda acordar cedo? Antes de tudo, vamos lembrar de onde que a gente tira essas informações. No Ayurveda, a gente tem obras que são referência para a gente estudar essa ciência tão antiga, mas ao mesmo tempo tão atual, certo? Dentre essas obras, a gente tem 3 que eu sempre trago aqui no podcast, porque são as grandes referências do Ayurveda, que são Charaka Samhita, Sushruta Samhita e Ashtanga Hridaya. O Ashtanga Hridaya, ele foi escrito por último dessas 3 grandes obras, que a gente conhece como Grande Tríade ou Grande Trindade. E nesta obra, Ashtanga Hridaya, ele tem um capítulo somente sobre rotinas diárias para promoção de saúde, para quem elas são indicadas, para quem elas são contraindicadas. E elas são super detalhadas no Ashtanga Hridaya, então é super interessante. Dentro dessa rotina, existe sim o horário de acordar, que a gente chama de Brahma Muhurta. Muhurta é uma unidade de medida. Essa unidade de medida de tempo tem 48 minutos. Brahma Muhurta são 2 vezes essa unidade de medida. Então, quando a gente fala em Brahma Muhurta, a gente está falando de 96 minutos. 96 minutos do quê? Antes do sol nascer. Então, Brahma Muhurta seria aí o tempo desse criador, né? Brahma, a ideia do Deus criador e assim por diante. Então, esse tempo do criador, que é o tempo que a gente vai despertar bem, despertar com ânimo, com a capacidade criativa mais elevada, e assim por diante, este tempo do Criador, ele se dá nestes 96 minutos que precedem o nascer do sol. Então, quando a gente fala em Brahma Muhurta, por que tem na internet por aí gente que indica 48 minutos, gente que indica 1h30, gente que indica 1 hora antes do sol nascer? Porque, na verdade, ele é amplo, ele está dentro desses 96 minutos. Então, se você acordar dentro desse período de 96 minutos antes do sol nascer, você está acordando em Brahma Muhurta. Percebe? Aí vem uma outra pergunta que você que acompanha esse podcast já deveria fazer, que é a seguinte: mas Van, isso serve para todo mundo? Afinal de contas, eu sempre ouço você dizer que o Ayurveda, ele não é uma receitinha pronta para todas as pessoas. Bom, da mesma forma, o Brahma Muhurta também não é. Não é para quem? É o ideal? É o ideal. Seria o melhor horário para a gente acordar. Mas, por exemplo, se você trabalha de noite, se você chega muito tarde na sua casa e demora a desligar, então se você tem problemas para dormir, seja lá qual for, se você não consegue de verdade, tá? Não estou falando que não consegue por não estar afim, mas se você não consegue de verdade adequar a sua rotina por questões maiores, em dormir mais cedo, para acordar mais cedo, então neste caso não vai valer o Brahma Muhurta para você. Por que não? Porque a gente tem que lembrar sempre que um dos pilares do Ayurveda para ter saúde é o sono. E se você não dorme uma quantidade de horas suficientes e um sono restaurador, não faz sentido você estar preocupada com o horário de acordar, com o Brahma Muhurta, se você não arrumar isso. Entende essa ideia, essa lógica? Então, antes de pensar no Brahma Muhurta, a pergunta que você precisa se fazer é: meu sono é restaurador? Eu durmo alguma quantidade de horas adequadas ou não? Depois dessas 2 perguntas, aí você vai para a terceira pergunta. Se eu não acordo em Brahma Muhurta, ou seja, se eu não acordo antes do sol nascer, é possível hoje ajustar a minha rotina para que eu consiga acordar em Brahma Muhurta? Se a resposta for sim, ótimo. Gradualmente vai adequando a sua rotina. Agora, se a resposta for não,
Não gere ansiedade em você mesma, nem preocupação, nem nada disso. O que você pode fazer? Pensa em um horário para você acordar todos os dias, gerando uma rotina. Por quê? Porque só de você mudar o horário, colocar, sei lá, todo dia eu vou acordar às 7 da manhã, porque esse horário eu consigo, eu acordo bem, eu acordo muito mais descansada, isso vai trazer benefícios para você, ainda que não seja o horário, entre aspas, ideal indicado pelo Ayurveda. Percebe? Porque aí você não se cobra tanto, não gera tanta ansiedade, mas vai fazendo modificações que vão sendo cada vez mais consolidadas. Isso vai ser muito importante para a saúde. Agora imagine que você é alguém que sim, responde sinceramente assim, ó, eu posso mudar a minha rotina noturna para ir dormir mais cedo, descansar melhor indo dormir mais cedo e, portanto, acordar antes do sol nascer. O que eu faço acordando tão cedo? O que indica o Ayurveda? E aí é bem interessante, porque a primeira coisa que você vai fazer é começar, então, a criar, a gerar esse fluxo de autoconhecimento. E eu gosto muito da ideia de fluxo e não de processo, porque tem épocas que a gente está muito mais inserida, mais mergulhada em si mesma, em si mesmo, e consegue observar esse autoconhecimento aflorando a cada dia. E tem época que a gente não está tão mergulhada assim, seja pular pelo que for, e tá tudo bem. Agora, se você consegue adequar sua rotina para o Brahma Muhurta, então, ó, você vai acordar, primeira coisa, óbvio, você vai ao banheiro, vai fazer suas necessidades, vai raspar sua língua com um raspador de línguas ou com uma colher. Depois que você fizer isso, vai tomar uma xícara de água morna, sempre se observando. Pensa que esse é um momento seu, é um momento que você está conhecendo o seu corpo físico, conhecendo as suas sensações, se percebendo mesmo. Então isso é bem legal, faz isso tudo com muita calma e com muita atenção. Depois que você tomar essa aguinha morna, senta ou na sua cama ou numa cadeira, tenta não encostar se sentar na cadeira, para que as costas fiquem bem retinhas, e começa a respirar. Leva atenção para a respiração, respira 1, 2, 3 vezes e se pergunte: acordei bem? Acordei cansada? Estou dormindo bem? Estou realmente descansando? Não estou descansando? Se não estou descansando, a que eu atribuo essa falta de descanso mesmo dormindo ou mesmo indo dormir mais cedo? Então começa a fazer perguntas para ir se conhecendo cada vez melhor. E depois dessas perguntas, comece a inalar e exalar e leve atenção só para a sua respiração. Faz 5, 6, 7, 10 ciclos de respirações prolongadas. Inala profundo e exala profundo. Você está criando uma rotina não apenas de cuidado com o corpo físico, que desinflama, que melhora a saúde, que reequilibra a saúde mente-corpo, mas você também está criando, ou melhor, você também está expandindo a sua consciência em relação a quem você é, em relação a como é que você entende o seu corpo, como é que você conhece o seu corpo. Então você está ganhando muito em relação à qualidade de vida, em relação à saúde mente, corpo, emoções. Percebe? E para quem curte muito isso e além dessa rotina, quer aprofundar ainda mais esse reequilíbrio, que é anti-inflamatório, que é muito positivo para o seu corpo físico, para suas emoções, quer ampliar isso? Inscreve-se em Alimentando-se com Ayurveda online. Pela primeira vez a gente vai ter uma turma online, tá bem legal, e vai ser no dia 17 de agosto. E essa experiência fica gravada. Então você, se não puder participar ao vivo no dia 17 de agosto, tem 30 dias para assistir o nosso compartilhar. Eu te garanto que é uma experiência online que você não vai se arrepender. Vai ter muita troca, não é tipo um curso que a gente vai ficar horas falando, vai ter muita troca, a gente parte de exemplos de quem participa, desde que a pessoa queira, a gente tira dúvidas. Eu faço junto com a Gabi do Rito Veda, tá bem legal, tá bem linda essa experiência, e ela transforma a saúde e a vida nesse sentido de vida que é integrada, onde o seu corpo físico está integrado com as suas emoções, que está integrado também com a sua saúde mental. E quem é que não precisa de equilíbrio em todas essas áreas? Não é verdade?
Esse foi o Ayurveda Brasil Podcast, que vai ao ar terças e quintas, 19 horas. Eu sou a Van Gravino, profissional do Ayurveda e do Yoga. Namastê!